debate. Gostaria de solicitar a presença dos membros da chapa número 1, professor Fernando Pinheiro Reis, da chapa número 2, professora Márcia Cristina. Basicamente, vou fazer uma explicação de como é que vai funcionar o nosso debate. A gente tem aqui o cronograma, as duas chapas já estão com esse cronograma. Inicialmente, nós vamos fazer isso em 4 etapas. A primeira etapa vai ser uma apresentação pelo candidato a presidente da chapa, vai ter uma duração de 10 minutos. As segundas serão perguntas chapa a chapa. 2 perguntas no total, onde uma chapa fazendo a outra. Terá um tempo de 1 minuto para fazer a pergunta, 3 minutos para fazer a resposta e 1 minuto para fazer a réplica. Na terceira etapa, nós faremos perguntas do público para ambas as chapas, um total de 4, onde terá 1 minuto para fazer a pergunta e 3 minutos para fazer a resposta de cada uma das chapas. E, posteriormente, o encerramento, um total de 5 minutos para cada chapa. Okay? Só esclarecendo, nós vamos fazer um sorteio da sequência da ordem de respostas e perguntas. E aí essa sequência a gente vai sugerindo para que ela seja do início ao fim, né, obedecendo esse único sorteio. Como são 4 etapas, nós faremos para a terceira etapa, que será as perguntas, né, vindo do público. Nós solicitamos que as perguntas sejam feitas escritas, né? A Juliana já está com algumas pranchetas, né? Para que nós possamos sortear, né? Caso tenhamos mais do que 4 perguntas, sortear essas perguntas, né? E afirmar se as perguntas que estão sendo feitas são de professores associados, ok? Então nós temos aqui uma lista de chamada, só para manter a organização, né, e dar o privilégio para os professores associados. Ok? Então faremos agora o primeiro sorteio, né, e aí à medida que a gente vai andando em cada etapa, a gente vai falando novamente. Então vamos colocar aqui dentro do saquinho. Temos aqui chapa 1 e chapa 2. Então nós começaremos sempre pela chapa número 2 e depois pela chapa número 1. Ok? Então a sequência vai ser chapa número 2 e depois a chapa número 1. Então, para começar aí a nossa primeira etapa, ficou tudo ok, né? Então, começando aí a chapa número 2, que terá 10 minutos para poder fazer a sua apresentação. Faltando 1 minuto para encerrar, né, o nosso período total, os 9 minutos, a gente encerra, né, avisa que está faltando pelo menos 1 minuto para que seja abordado finalmente.
Obrigada, boa noite. Agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Às 7h30 da noite, agora um pouquinho mais, para poder ouvir as propostas de cada um. Agradecer a presença e a colaboração dos membros da Comissão Eleitoral, que estão, né, se empenhando aí, que a gente sabe que não é fácil também. E agradecer a presença do meu concorrente à eleição à sucessão da ASPUV, que é o professor Fernando Pinheiro Reis. Eu acho que de imediato a gente já tem que falar que nós dois e todos os outros nomes que estão junto com a gente estamos de parabéns, porque no momento onde a individualidade impera, você conseguir nomes que se disponibilizam para trabalhar pelo coletivo no sindicato é algo muito importante, né? Então acho que todos nós estamos de parabéns, e aí já agradecer também aos membros da chapa ASPUV Independente e Atuante, que são os colegas tanto da ativa quanto aposentados, que compartilham um pouco da mesma visão do que é o papel do sindicato, que eu vou falar um pouquinho aqui, e que está disponibilizando o nome para continuar um pouco o trabalho e renovar também, porque tem pessoas novas para os próximos 2 anos. Para a introdução, eu queria falar um pouquinho da minha motivação pessoal, né? Porque a gente sabe que não é fácil você estar deixando projetos pessoais e projetos profissionais. Eu comecei no sindicato juntamente na gestão do Fernando, enquanto ele era presidente, eu era secretária-geral, e caí de paraquedas no sindicato achando que eu ia dar minha contribuição muito rapidamente e ia voltar para os meus projetos. Mas nesse ano de 2010 eu me encantei com um espaço de pessoas que pensam, né? Claro que tem muito que evoluir, muito que a gente pode contribuir, mas um espaço de pessoas que deixam a sua individualidade para trabalhar pelo coletivo, e foi o ano que estava sendo construído o projeto de carreira do Andes, um ano importante porque o governo colocou o projeto de carreira dele na mesa pela primeira vez, e era um projeto que mudava completamente o paradigma da universidade, e aí a gente se envolveu muito nessa construção da carreira, e a gente pôde participar das reuniões do GT Carreira, do Grupo de Trabalho de Carreira do setor das federais, inclusive propondo, né, o projeto de carreira hoje do Andes. Eu tive a oportunidade e a felicidade de estar em uma reunião que tinha um quebra-cabeça enorme na frente, como que faz, quantos níveis vamos propor, como que a gente vai atender a demanda dos aposentados, e nessa reunião, muito novinha, com medo de falar na frente de todo mundo, muito pouco tempo de sindicato, eu fiz a proposta dos 13 níveis, cortando a classe embaixo e a redistribuição dos professores aposentados pelo nível de cima, atendendo ao magistério superior e atendendo ao magistério do ensino básico tecnológico, e foi aprovada a proposta. E aí, no dia seguinte, né, quando o Fernando chegou, não sei se ele vai se lembrar, todo mundo elogiando a proposta, ele perguntou: o que foi que você disse, o que foi que você fez? Falei: calma, que eu não fiz nada diferente do que deve ser defendido pela ASPUV. Né? Então é algo que me envolveu muito a questão da carreira, e é algo que não está dado, né? Porque a gente tem uma lei de carreira hoje, mas essa lei ela é abstrata, a gente tem que ver como que ela vai ser colocada na prática, no dia a dia dos professores. E aí, com base nisso, a gente fez, né, muito trabalho naquela gestão de reuniões com o Conselho de Representantes, reuniões ampliadas para poder ouvir a voz dos professores de Viçosa. E quando chegou ao final da gestão, a gente, né, juntamente com um grupo de professores que queriam a linha da ASPUV nesse sentido, no sentido de quê? De que a ASPUV ela tem sim o seu papel de associação, de ser um local de festas e de confraternização dos professores, mas ela não pode ser só isso, ela tem que ser algo a mais, porque senão ela vira meramente uma associação de professores, e nós somos um sindicato. Né? Nós temos uma contribuição mensal para que as políticas sejam feitas e a discussão seja colocada. Então a gente precisa de ter também um viés político. Toda ação é política, até a omissão, né, também é política, porque você fortalece o status quo. E nessa perspectiva, o grupo se juntou, e aí com essa concepção de sindicato, um espaço de convivência, mas também de atuação política, enfatizando os interesses coletivos em detrimento aos interesses individuais. Implementamos uma política de isonomia de tratamento, tanto entre os sindicalizados, né, em todas as suas questões. Implementamos também um plano de cargos e salários para os funcionários, porque isso era algo que era reivindicado há muito tempo. E nós quebramos bastante a cabeça, né, para pensar em como melhor atender, para que eles tivessem também
um plano de poder ver a evolução na na função deles aqui, e também uma retribuição, né, salarial, que eles tivessem uma confiança, uma segurança, né? Isso é algo que a gente reivindica para a gente, nosso local de fala, o sindicato, que defende o direito dos trabalhadores, e nada mais justo que a gente se empenhasse em fazer isso. Algo também que vale a pena a gente chamar a atenção foi a negociação que a gente teve com relação ao plano de saúde, né, com a Unimed, que foi uma negociação muito difícil, algo que já vinha se arrastando há muito tempo no sindicato. Nós pegamos o boi pelo chifre mesmo e fomos enfrentar a Unimed para que os preços não fossem abusivos, e agora a gente tem um projeto de continuar essa negociação na medida e da mesma maneira que a gente estamos fazendo, né? Então, por que a gente deve continuar? Qual que é a importância da gente estar disponibilizando novamente o nosso nome, e principalmente algo inédito, ou pelo menos inédito nesses últimos tempos, que é uma reeleição de algum presidente? É porque a gente avalia que algumas coisas que estão em andamento, como a própria negociação da Unimed, como a questão da carreira que não está dada, a gente tem ainda que acompanhar como que vai ser o processo de promoção e progressão da carreira, acompanhar como a CPPD está fazendo isso, como isso vai ser recebido na comunidade acadêmica. A gente tem ainda que aprofundar muito nas questões de condição de trabalho dos professores aqui, algo que não deu tempo da gente fazer a contento durante esses 2 anos, porque a gente foi aprendendo na prática. 4 meses da nossa gestão do início, né, quando a gente estava bem engatinhando ainda, foram meses de greve, a greve histórica, mais longa da história dos docentes. Então tivemos que segurar uma greve local, no âmbito nacional, e fazer com que as discussões acontecessem de uma maneira mais democrática e mais tranquila possível. Então, por tudo isso, a gente disponibiliza o nosso nome novamente, para que a gente possa continuar o trabalho que a gente iniciou e aprofundar o trabalho que a gente deixou um pouco a desejar, talvez por pouco tempo ou por pouca experiência, né? Temos o desafio de atuar no multicampismo, a gente tem o desafio de atender a demanda dos professores de Rio Paranaíba e Florestal. Por isso, Florestal sempre teve um participante no Conselho Deliberativo, na ASPUV, nas últimas gestões, e dessa vez a gente pensou em fazer algo novo, incorporar o participante de Florestal na diretoria executiva, porque a diretoria executiva é que pensa e propõe a linha política do sindicato. Então, fortalecer a representação de Florestal para que eles possam trazer as demandas específicas deles para a gente e a gente possa atendê-los da melhor maneira possível. Eu gostaria de ler o nome dos participantes da chapa. Então, eu como candidata a presidente, o professor José Maria como vice-presidente, a professora Raquel Maria Amaral Araújo, que é a atual secretária adjunta, ela passaria para a secretaria-geral, a professora Renata Pires Gonçalves como secretária adjunta, o professor Eduardo de Almeida, que é da atual gestão, ele passaria para tesoureiro-geral, o professor Renato Neves Feio continuaria como tesoureiro, a professora Maria Carmen Aires Gomes, na Secretaria de Divulgação, o professor Romário, que é o professor de Florestal, na Secretaria Social, a professora Rita de Cássia Lanes Ribeiro, como secretária de Assuntos de Aposentadoria, que inclusive participou junto com a gente do Congresso e já se envolveu aí com os assuntos de aposentadoria, porque a gente tem que defender a todo momento a paridade, a isonomia entre os ativos e aposentados, defender a PEC 555, o professor Bento como secretário jurídico. Como membros do Conselho Deliberativo, a professora Ana Lúcia Salaro, a professora Célia Lúcia Ferreira, Deusanilde de Jesus Silva, o professor Zé Moanes, a Raquel Monteiro de Azeredo, que é inclusive atual membro da comissão da Unimed, o professor Roberto Serpa Dias, o professor Tetuara, que também é membro da comissão da Unimed, que já contribui bastante com a ASPUV, como suplentes, o professor José Brandão, que contribui muito, inclusive, nas quintas culturais, ele está sempre trazendo atividades interessantes para os aposentados, a professora Lúcia Maria Mafia, que foi a primeira presidente mulher da ASPUV, e o professor Renildes Lúcio Ferreira Fontes. Então, eu gostaria de agradecer a todos esses membros da chapa e dizer que nós estamos disponibilizando o nosso nome para fazer um trabalho melhor do que o que a gente tem feito, mas seguindo a mesma linha política
da Ascurv sendo um local de convivência para os professores, mas também tendo uma atuação política e intervindo nas questões locais, junto à administração e nas questões nacionais. Obrigada. Então, pela sequência, o professor Fernando vai ter os seus 10 minutos. Antes, só mais um aviso, né? Renovar o aviso aí. Os professores associados que queiram fazer perguntas, né, na nossa terceira etapa, é só dar um aceno para a Juliana. A Juliana já está com as pranchetas ali, né? E aí os professores que desejarem, solicitem, e ela vai passar a prancheta para vocês, senhores, se identificarem, okay? E para que possamos executar o sorteio. Com a palavra, então, professor Fernando, também tem seus 10 minutos. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui o professor Leonardo, o professor Cléo, parabenizar, inclusive, né, pelo trabalho competente, eficiente e pela dedicação como membro da Comissão Eleitoral. Cumprimentar a professora Márcia e, claro, os nossos colegas presentes. Em primeiro lugar, eu quero manifestar minha satisfação por ter duas chaves. Além de democrático, esse fato fortalece o nosso sindicato, independente do resultado final. Da mesma forma, seria muito bom para os docentes e para o nosso sindicato nacional se a eleição para a sua diretoria houvesse mais de uma chapa. Isso, sem dúvida, o fortaleceria. No entanto, uma chapa alternativa tem sido quase impossível, embora várias tentativas tenham sido feitas, em virtude da dificuldade de se montar uma chapa. Haja visto que são necessários 84 nomes cobrindo todo o território nacional. Tarefa difícil para qualquer grupo que não esteja na direção. Como consequência, as sucessivas eleições do antes têm sido com chapa única e o mesmo grupo se perpetua em sua direção há décadas. São os chamados sindicalistas profissionais. Lembro-me que fui questionado no antes, quando afirmei que não sou sindicalista. Sou, e se eleito, continuarei sendo professor, comprometido com todas as obrigações inerentes à nossa atividade. Apenas estou me propondo a exercer um trabalho extra por 2 anos no sindicato. Por outro lado, reafirmo, o antes é o nosso sindicato. Não é desfiliando do antes, criando outro sindicato, como fizeram 12 seções sindicais, que teremos um sindicato forte. Muito pelo contrário. Portanto, a nossa proposta é continuar tendo uma posição crítica em relação à diretoria do Sindicato Nacional. Continuaremos a lutar, por exemplo, contra o seu aparelhamento. Sobre esse fato, permitam-me relembrar 2 memoráveis assembleias do nosso sindicato. Ambas foram para apreciar proposta do antes de se filiar às centrais sindicais, CUT e CONUTAS. Nossos colegas, em uma decisão sábia, por ampla maioria, recusaram tal proposta, tanto da CUT
quanto, posteriormente, da Lucas. Infelizmente, fomos voto vencido a nível nacional. Bem, e o que tem a ver esse fato com aparelhamento? Simples. Todas as centrais sindicais, sem exceção, são apêndices de partidos políticos. Não tenho nada contra partidos políticos, mesmo porque eles são fundamentais em qualquer democracia. Entretanto, o dia que eu quiser fazer política partidária, eu vou procurar o caminho natural, que seria me filiar a um determinado partido. O sindicato, por definição, ele tem que ser plural. Político, sim, mas apartidário. Por isso, Márcio, por divergir neste ponto e em alguns outros que ferem os princípios contidos no nosso manifesto, tanto aquele que foi divulgado em 2010, como o nosso manifesto da presente chapa, esses princípios, os quais não abro mão, é por isso que hoje estamos em lados opostos. Infelizmente, hoje você faz parte desse grupo, afinal, você é membro da atual direção do Sindicato Nacional. Lembro-me quando a Márcia foi convidada para fazer parte da direção nacional, conversamos. Na época eu argumentei com ela: olha, Márcia, a gente tem sido, pelo menos nas 3 últimas gestões, tendo uma posição crítica em relação à diretoria do Sindicato Nacional. Portanto, primeiro, eles não me convidariam. E se convidasse, eu não aceitaria. Porque seria também um tanto incoerente eu aceitar fazer parte de uma diretoria na qual eu tenho sérias divergências e sérias contestações. Bem, logicamente, a Márcia fez a sua opção, embora eu, evidentemente, não concordasse, né? Lógico que eu respeitei e respeito. Temos ainda de comentar a questão ainda com relação ao antes. O professor, ele tem que ser protagonista em todas as ações do antes, o que não vem ocorrendo nas sucessivas administrações. Para vocês terem uma ideia, nós, no Congresso do antes, nós discutimos, por exemplo, imagino vocês, perdão que eu anotei aqui, mas, por exemplo, nós temos lá uma comissão da dívida pública, né? Nós temos lá no antes uma comissão da verdade, quando nós sabemos que existe essa comissão da verdade a níveis dos estados, Ministério Público, a nível nacional e estadual. Já discutimos horas, não é uma discussão de minutos, às vezes uma manhã inteira ou uma tarde inteira, discutindo a Bolívia, a Venezuela, o imperialismo americano, o modelo capitalista selvagem. Bem, não
Não que esses assuntos não sejam importantes. No entanto, o sindicato, por definição, ele é assim, corporativista. E nós, e o professor, ele tem de ser protagonista, coisa que o antes não vem fazendo há muito tempo. Logo, o nosso propósito é continuar tentando mudar, não dividir o sindicato absolutamente, lutando dentro do próprio antes. E com a diretoria atual, é impossível. Nós temos que continuar lutando, mesmo sabendo que é uma tarefa difícil, para que nós possamos mudar essa diretoria. Trabalhar com pessoas que tenham novas mentes, novas ideias. Eu acredito que essa alternar, né, essas administrações faz bem, faz muito bem, inclusive, para o próprio antes. Muito obrigado. Obrigado aos dois presidentes, dois candidatos. Vamos agora para a nossa segunda etapa. Lembrando que a terceira etapa servirá de perguntas do público. Então, ao final da segunda etapa, nós iremos recolher as perguntas e para darmos seguimento à terceira etapa. Então, a segunda etapa ela vai funcionar da seguinte forma. São duas perguntas feitas por cada chapa. Então, inicialmente, como a chapa número 2 foi a sorteada, né, a primeira sorteada, ela fará uma primeira pergunta, que terá uma duração de 1 minuto. A chapa número 1 terá 3 minutos para responder.